espero que esteja bom. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sara e, como prometido pro Nielsen, eu vim contar um pouco do meu depoimento, da minha história com a ansiedade, das minhas experiências, das minhas crises. E vai ser bem rapidinho, eu não quero tomar o tempo de vocês, pelo contrário, eu quero só contar e falar que você não tá sozinho. A gente passa por isso. As minhas crises de ansiedade começaram muito nova. Eu sempre fui muito determinada. Quando eu tinha um objetivo, eu sempre fui atrás e, assim, pra mim, as coisas tinham que dar certo. Não tinha o e se não der. E eu moro no interior do Tocantins, então aos 14 anos resolvi ir pra capital, porque quem é do interior sabe, eu acho que todo mundo tem essa noção, que no interior não tem tantos recursos. E eu sempre tive um sonho de passar numa faculdade de medicina, sempre foi meu sonho. Eu sempre achei que eu nasci pra isso, que é a minha vocação. E eu fui pra capital em busca desse sonho. Fiquei longe dos meus pais, eu sempre fui muito apegada aos meus pais, sempre tive uma dependência emocional muito grande. E foi um período muito difícil, mas assim, aos trancos e barrancos passei um tempo, mas por N motivos tive que voltar. E quando eu voltei, aquilo foi muito frustrante. Sempre tive a expectativa muito grande das pessoas em cima de mim, então quando eu voltei, eu meio que me sentia culpada por decepcionar as expectativas dessas pessoas, por não ter dado certo. E eu era muito questionada por que não deu certo. E aquela frustração, aquele sentimento de não ter feito o que deveria ter sido feito começou a me deixar mal. Eu sofri algumas situações que me deixaram bem abalada. E aquilo foi afetando o meu emocional. E eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E isso pra mim era algo novo, eu não tinha conhecimento sobre, nunca tinha ouvido falar. E assim, quando eu tive aquilo, eu pensei que eu tava doente, que tinha alguma coisa errada com o meu corpo, com o meu organismo. Procurei um médico, procurei um clínico geral, procurei um cardiologista. Fiz todos os exames possíveis, não constatou nada. E eu, na minha cabeça, tinha certeza que tinha algo errado, que eu tinha algum problema patológico. Meus pais falaram: Sara, o que você tá passando não é uma doença patológica, mas é um transtorno emocional e a gente vai te levar no psiquiatra pra você fazer um tratamento, entender as suas emoções e o que você tá passando. E aí, assim, eu fui. Psiquiatra, medicamento, psicólogo, terapia, ia de terapia em terapia, não me adaptava. E tomei uma surra de medicamentos e passou. A primeira parte passou, mas assim, eu sempre tinha recaída, sempre tinha crises e sempre me sentia mal. E sem entender o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Mas eu fui aprendendo a lidar e foi passando. Essa foi a minha primeira experiência com a crise de ansiedade. Nesse ano, no início desse ano de 2020, eu já tinha 16 anos e eu resolvi voltar para Palmas para tentar fazer o terceiro ano junto com o cursinho. E era algo muito pesado para mim. Quando eu decidi voltar, eu já tinha aquele medo dentro de mim. E se tudo der errado? E se eu voltar a me abalar emocionalmente? E quando eu fui, não deu certo. Eu não consegui uma vaga no colégio e não consegui me estabilizar no cursinho e aquilo me frustrou tanto, ter que voltar e passar por toda essa situação. Eu acho que o medo de ter que passar por isso fez que isso voltasse mais rápido. E eu cheguei no fundo do poço emocionalmente. Eu posso falar que eu cheguei num momento que eu não tinha esperança pra mim. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Eu tinha crise todos os dias. Eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia falar com as pessoas normalmente porque eu só conseguia chorar e me ver totalmente abalada. Ah, mas você deve pensar, Sari, por que isso é pouco? Mas a gente nunca pode julgar uma dor emocional. A gente só sabe da real dimensão quando a gente passa. Muito doloroso, é uma dor intensa, a gente só entende passando. E aquilo foi muito forte, eu não tinha... eu não tinha esperança. Começou a saga psiquiatra, psicóloga, terapia, medicamento e um turbilhão de emoções e eu não tava entendendo nada. Eu só queria entender o porquê que eu tava passando por aquilo e por que aquilo tava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender os meus sentimentos. Eu me afastei de tudo.
Eu voltei de novo para aquela bolha de ficar só dentro de casa, de não querer contato com ninguém, de não conseguir sair de casa, de não conseguir ir para a escola. Eu cheguei no fundo do poço emocionalmente. Eu realmente não tinha mais esperança de sair daquela situação. E os meus pais, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, porque a gente tinha ido em todos os médicos, a gente já tinha tentado todas as formas e eu tava exausta, eu não queria mais tentar nada, pra mim eu tinha que uma pessoa muito querida pela minha família comentou com a gente, vendo o nosso desespero, sobre o Nielsen, sobre o trabalho dele, a psicanálise e como funcionava. E os meus pais já não sabiam mais o que fazer, resolveram recorrer a esse recurso. Eu, pra ser bem sincera, não queria, porque eu já tava desesperançada. Pra mim nada fazia efeito, eu tava cansada de passar em tantos médicos e não ver melhor e não ver resultado. Mas depois de muita conversa eu falei, eu vou, mas vai ser a última chance. Se der certo, bem, se não der, chega, eu tô cansada. Tava totalmente abalada, tava exausta de tanto emocionalmente como fisicamente. Eu tava passando pelo um momento mais difícil da minha vida, então aquilo tava me desestruturando, eu não me reconhecia. E eu fui pra primeira sessão e de cara, quando eu tive um papo com o Nielsen, que foi uma conversa pra entender o que era o trabalho dele, eu levei um tapa na cara. Ao descobrir que aquilo dependia de mim e que aquela situação só quem podia resolver não era medicamento, não era médico, era eu mesma. Eu tinha que aprender a lidar com as minhas emoções e lidar com os meus pensamentos e entender o porquê aquilo tudo começou. E eu fiquei muito... Parece que a minha esperança naquele momento voltou. Aquilo dependia de mim e que aquela situação só quem podia resolver não era medicamento, não era médico, era eu mesma. Eu tinha que aprender a lidar com as minhas emoções e lidar com os meus pensamentos e entender o porquê aquilo tudo começou. E eu fiquei muito... Parece que a minha esperança naquele momento voltou. Era um novo método, era algo que eu não conhecia e pra mim aquilo era incrível. Era entender o porquê daquele sofrimento todo, entender o começo e, consequentemente, entender como dar um fim naquilo. E foi incrível, eu consegui analisar os meus comportamentos, os meus gatilhos, o que eu fazia para chegar naquilo tudo, para chegar no ápice da minha ansiedade, como lidar com aquilo, como lidar com as minhas emoções e principalmente como entender a mim mesma, os meus pensamentos, os meus princípios e as minhas frustrações e aprender a amar o processo, ou a minha estrada, a minha caminhada, os meus erros, os meus acertos, as vezes que deram certas e as que deram erradas também. A primeira sessão foi incrível, eu saí outra pessoa. Mas eu não vou falar pra vocês que foi um mar de rosa, que depois daquele dia eu não tive mais crise de ansiedade. Eu não tô aqui pra criar esse conto. Não foi assim. Como eu disse, não existe uma pílula mágica e nem algo que a gente melhore do dia pra noite. Só que a partir daquele dia eu aprendi que aquilo dependia de mim. Eu aprendi como eu conseguiria vencer a ansiedade, como eu conseguiria lidar com as minhas emoções. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão, que eu ia me dar mais uma chance para lutar por mim mesma, para lutar contra os meus sentimentos, para lutar contra os meus gatilhos e contra o que me deixava para baixo. E eu entendi melhor as minhas emoções, as minhas dores, os meus sofrimentos. A partir daquele momento eu me tornei uma nova Sara. E foi um processo, eu fui vivendo um dia de cada vez, fui aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções, com a ansiedade. A primeira sessão foi incrível, eu saí outra pessoa. Mas eu não vou falar pra vocês que foi um mar de rosa, que depois daquele dia eu não tive mais crise de ansiedade. Eu não tô aqui pra criar esse conto. Não foi assim. Como eu disse, não existe uma pílula mágica e nem algo que a gente melhore do dia pra noite. Só que a partir daquele dia eu aprendi que aquilo dependia de mim. Eu aprendi como eu conseguiria vencer a ansiedade, como eu conseguiria lidar com as minhas emoções. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão, que eu ia me dar mais uma chance para lutar por mim mesma, para lutar contra os meus sentimentos, para lutar contra os meus gatilhos e contra o que me deixava para baixo.
e eu entendi melhor as minhas emoções, as minhas dores, os meus sofrimentos. A partir daquele momento, eu me tornei uma nova Sara. E foi um processo, eu fui vivendo um dia de cada vez, fui aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções. Quando a ansiedade vinha, eu já sabia o que fazer para não deixar que ela tomasse conta de mim, que nem antes tomava. E os dias foram passando, eu fui melhorando, vivendo um dia de cada vez. O sorriso e a felicidade conseguiu voltar para o meu rosto e as pessoas já viam a diferença. E foi um processo gradual, foi um processo que me ensinou muito, me fez amadurecer bastante. Eu acho que a Sara antes da ansiedade era uma Sara completamente da Sara de hoje. E assim, eu agradeço muito, muito a Deus por ter me mostrado Nielsen, por não ter me deixado desistir. Assim, um apoio religioso é algo fundamental nesses momentos. Então, assim, eu sempre tive muita fé em Deus, isso também me ajudou bastante. Hoje eu brinco que eu tô 95% boa, porque tem situações que ainda me tiram do sério, mas que com o tempo isso eu vou conseguir trabalhar nisso também. Inclusive já compro neus que eu quero uma segunda sessão, porque tem umas situações específicas que ainda me incomodam, mas comparado ao que eu tava, nossa, eu tô muito melhor. E assim, apoio religioso é algo fundamental nesses momentos. Então assim, eu sempre tive muita fé em Deus, isso também me ajudou bastante. Hoje eu brinco que eu tô 95% boa, porque tem situações que ainda me tiram do sério, mas que com o tempo isso eu vou conseguir trabalhar nisso também. Inclusive já compro neus que eu quero uma segunda sessão, porque tem umas situações específicas que ainda me incomodam. Mas comparado ao que eu tava, nossa, eu tô muito melhor. E assim, o recado que eu quero deixar pra você que sofre de ansiedade, ou de síndrome do pânico, ou de depressão, é que, cara, não precisa ter vergonha disso, não precisa deixar que isso afete a sua qualidade de vida, não precisa deixar que isso que se chegue até o fundo do poço pra poder buscar uma ajuda. A gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, a entender por que aquilo tá acontecendo com a gente e como lidar com isso. Então, procure ajuda, procure apoio, não fique só, não deixe esses sentimentos reprimidos em você. Isso não é vergonhoso, gente. A ansiedade é um processo que vem para nos amadurecer, que vem para nos ensinar e fazer com que nos tornemos melhores do que antes. E é isso, eu falei que não ia falar muito, acabei falando demais porque eu sou assim. Desculpem qualquer falha, eu só queria deixar o meu depoimento registrado para vocês. Quando o Nielsen me pediu para falar sobre isso, foi um assunto que me deixou muito comovida, que eu acredito que a ansiedade veio na minha para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Então, se você que escutou essas palavras se encontrou em alguma situação, procura ajuda, procura psicanálise, dá uma chance para você poder entender melhor os seus sentimentos. Obrigada por ter escutado até aqui esse depoimento. Quero dizer que você não tá sozinho, que eu já passei por isso, que é fase, que passa e que essa dor não vai durar para sempre. Fica com Deus. Obrigada de coração. Beijo.